Aleluia. Levanta a sua mão para cá. Pai, derrama a tua graça sobre a tua serva. Que a tua palavra no espírito dela seja pão para o nosso espírito hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Alguns anos atrás, Deus me deu uma palavra muito forte a respeito do tema que nós vamos ministrar hoje, que é medo. E Deus voltou a falar comigo esses dias a respeito desse assunto. Eu acho que essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Irmãos, uma estratégia muito forte de Satanás é jogar com a nossa alma, manipular o nosso psique. E muitas vezes o diabo consegue fazer muita coisa. O diabo nos impede de obedecer a Deus, de cumprir a vontade de Deus e servir a Deus, através da manipulação das nossas emoções. Quantos aqui já confessam que já se sentiram manipulados nas emoções? Diga amém. E é muito difícil você sentir A e fazer B, sim ou não? É muito difícil você sentir vermelho e agir amarelo. E Satanás sabe das fraquezas do nosso psique humano. E nesses dias Deus tem falado muito comigo a respeito do medo. E como o medo manipula a nossa alma. Se eu pedisse para você aí agora, eu vou te dar 15 minutos, você vai escrever aí num pedaço de papel as coisas que você tem medo. Talvez você, de cara assim, você talvez até pense assim: não tenho, não, acho que não. Mas se você parar um pouco para pensar, né, aquele momento assim que você vai ficar, você, Jesus, e você começar a pensar, e você começar a escrever, de que eu tenho medo? Talvez você vai se assustar de quantas coisas você vai escrever nesse papel. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de solidão. Aí eu não tenho amigos, porque eu tenho medo de ter amigos. Aí eu não me casei, eu tenho medo de casar. Ah, eu estou com essa empresa até hoje, porque eu tenho medo de abrir mais uma empresa. Ah, Por que você faz isso? Ah, porque eu tenho medo disso. Ah, mas eu tenho medo de adulterar. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Eu tenho medo de casar e adulterar. Eu tenho medo de desviar da fé. Eu tenho medo de engordar. Já tem gente até confessando os medos aí, gente. Eu tenho medo de ficar velho. Já até marquei uma plástica, gente. Eu tenho medo de... Então, se você parar para pensar o quanto o medo muitas vezes faz parte da sua vida, e muitas vezes no dia a dia, no corre-corre, você se acostuma tanto com os medos que você nem percebe. Você nem se dá conta do quanto esses medos influenciam a sua vida. O quanto esses medos fazem você fugir, correr, se esconder, fracassar, desistir, sofrer, abrir mão.
Irmãos, e se o Espírito Santo for fundo mesmo aí na tua alma, na tua vida, no teu interior, talvez você realmente se assuste do quanto o medo é usado pelo diabo nas nossas almas. Se você abriu aí sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis conta a história de um dos maiores homens de Deus de toda a Bíblia. Talvez foi o maior ou um dos maiores homens usados por Deus no Velho Testamento. Essa pessoa foi Elias, grande profeta de Deus, grande homem de Deus, usado por Deus para descer fogo do céu, usado por Deus para fazer milagres tremendos. Esse homem era tão respeitado em Israel, irmãos, que quando Jesus veio, eles disseram que Jesus era Elias ressuscitado. Inclusive Israel esperava que Elias ressuscitasse. Elias era um homem muito respeitado em Israel. Um homem muito de Deus. Um homem que experimentou milagres sobrenatural de Deus. E Elias foi aquele que se levantou no tempo onde Israel estava pecando, onde Acabe, que era o rei de Israel naquele tempo, adorava outros deuses, buscava a voz de outros deuses. Ele e a sua mulher, Jezabel. Jezabel mantinha em Israel altares a um deus chamado Baal. Jezabel mantinha ali em Israel profetas de Baal, sustentava esses profetas, e Acabe e Jezabel consultavam os profetas de Baal, e por causa disso, Acabe levou quase que todo Israel a adorar Baal, a consultar Baal, a temer Baal e a se desviar do Senhor. Então o Senhor levanta Elias. Tinha que ser um homem de muita coragem. E Deus levantou Elias com muita coragem. E Elias se levantou e desafiou os profetas de Baal. Eu sei que, acho que a maioria aqui já leu, aqui em 1 Reis, eu não vou ler por causa do nosso tempo, que é curto. Mas Elias se levantou diante de todos os profetas de Baal e disse: vamos ver quem é Deus. Colocou ali um sacrifício, o altar do Senhor, o altar de Baal. E diante de todos aqueles homens, aqueles profetas, diante de todo Israel, disse assim: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E Elias desafiou ali um desafio de muita fé. E ele disse assim: o verdadeiro Deus, aquele que for o verdadeiro Deus, vai mandar fogo e vai consumir esse holocausto. E com certeza aquele que era o verdadeiro Deus mandou fogo e consumiu o holocausto. E o Senhor queimou aquele holocausto ali. E logo depois disso, ele disse: então o Senhor é Deus em Israel. E aquele homem, sim, irmãos, se levantou diante de toda uma nação e disse: o Senhor é Deus. E agora mata todos os profetas de Baal. E Elias mandou matar todos os profetas de Baal. Agora o que está escrito aqui no capítulo 19, verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito. E ele também havia mandado parar de chover em Israel. E antes disso aqui, ele disse: agora vai chover em Israel. E logo em seguida, logo depois desses acontecimentos, está escrito: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Irmãos, eu quero te dizer que o Senhor fala com você, amém? Eu também quero te dizer que o diabo fala com você, amém? Não sei se é amém, mas é. Fala. E aqui, irmãos, sempre que Deus usa você,
Muitas vezes Deus fala com você, você se anima, você fica animado, e Deus coloca uma unção sobre você, e Deus coloca um chamado tremendo sobre a sua vida, Deus coloca um dom maravilhoso sobre você, e quando você se levanta e começa a servir a Deus, e começa a fluir em Deus, e começa aquela vida com Deus, de repente vem Jezabel e fala com você. O diabo fala, irmãos. E muitas vezes, a voz do diabo, irmãos, ela é forte. Ela é perturbadora. A voz de Jezabel, quando ela chegou no ouvido daquele homem de Deus, irmãos, que tinha acabado de mandar fogo cair do céu, e o fogo caiu do céu. Quando aquele homem ouviu Jezabel dizer: eu vou te matar, Elias. Amanhã, do mesmo jeito que você matou os profetas de Baal, você vai morrer. Agora, fica no lugar de Elias, amado. Imagine você receber um recado da Dilma Rousseff: amanhã você vai morrer. Ai, irmão, não é o recado do Zé da esquina ali não, filho. Era o recado da rainha. Jezabel era a rainha. E ela disse: eu vou te matar. E olha o que aconteceu aqui no verso 3. Elias teve medo e fugiu. Elias teve medo e fugiu. Todas as vezes que o diabo falar com você, irmãos, essa palavra do diabo, ela gera medo. Elias, um homem ungido, o profeta de Deus, o grande homem de Deus, está escrito aqui, que logo após ouvir a mensagem de Jezabel, teve medo e fugiu. Muitas vezes, irmãos, Satanás, ele vem e ele lança pensamentos em você. Aquele momento que você está lá na sua casa, aquele momento que você está dormindo, ou talvez o momento que você está lá trabalhando, de repente vem um pensamento. E talvez você pense que aquele pensamento até veio de você mesmo. Você precisa aprender a discernir os pensamentos que vêm do diabo. E naquele momento, aquele pensamento veio do diabo. E você talvez nem percebe, mas aquilo desce para o seu coração e gera medo. E o medo gera insegurança, assombro, perturbação, tristeza, angústia. E a primeira coisa que acontece, irmãos, quando você começa a ficar com medo, você foge. Você já percebeu como você foge de certas coisas? Você já parou para perceber na sua vida que você tem fugido de algumas coisas? Você sempre foge daquilo que você tem medo. Adão disse para Deus: eu tive medo e me escondi. Adão teve medo de Deus e correu. E todas as vezes que a Bíblia fala de alguém com medo, a Bíblia fala de fuga. Quando o Senhor encontrou Gideão, ele estava malhando ali, escondido, porque Gideão tinha medo dos midianitas. E você sempre vai para o lugar oposto do seu medo. Se você tem medo de casar, o irmão passa perto de você e fala: graça e paz, você baixa a cabeça, arruma até piolho na hora, coça a cabeça. Você não quer nem olhar, porque você tem medo, você foge daquilo. E aí, você começa a construir um caminho oposto ao caminho de Deus para você. Porque o caminho do medo é o caminho oposto ao de Deus para você. Deus manda você ir para a direita e o medo te leva para a esquerda. Tem gente, irmãos, que permanece pobre a vida inteira porque tem medo do dinheiro.
Um dia eu estava no encontro, eu choquei com o testemunho de uma irmã, muitos anos atrás, eu nunca esqueci esse testemunho dessa irmã. E ela ela confessou naquele dia para nós, para mim, para várias irmãs que estavam naquele encontro, que sempre que o marido dela começava a prosperar, ou arrumar um emprego melhor, ou querer buscar uma prosperidade, ou ganhar dinheiro, ela ficava triste. E ela começava a brigar com o marido. E ela começava a se angustiar, ela começava a ficar atormentada. Todas as vezes que o marido ganhava dinheiro, ao invés dela ficar feliz, ela ficava triste. E ela começava a atormentar o marido. E ali ela confessou para nós que ela nem se dava conta do porquê daquilo. Irmãos, aquela irmã amava a pobreza. E ela era pobre e queria ficar pobre. Olha que prisão. Satanás, sempre que ele lança o medo na sua vida, ele coloca você numa jaula. Ele coloca você numa prisão. E muitas vezes, irmãos, isso é tão sutil. E isso vem de maneira tão sutil que você nem percebe que você está vivendo na jaula do medo. E naquele dia, naquele encontro, o Espírito Santo revelou para ela o porquê que ela tinha aquela atitude com o marido. Ela atormentava o marido. E ela nos contou que o Espírito Santo mostrou para ela que quando ela era criança, os pais se separaram e ela era bem pequenininha. E aí, na separação dos pais, eles foram levados ao tribunal para ver com quem ficavam os filhos. E ela tinha um irmão mais velho. E o irmão ficou no meio, ela era criança e o irmão já rapaz. E o irmão ficou no meio daquela separação, com quem vai ficar os filhos, com quem ela iria ficar. E ali diante do tribunal, o pai disse assim para o irmão, e o irmão querendo cuidar dela, porque o irmão estava preocupado com ela. E o pai disse assim, me dá sua moto que eu deixo você ficar com ela. E aquilo feriu tanto ela, e um medo foi instalado no coração dela. O dinheiro vai fazer você me trocar. O dinheiro vai fazer você me rejeitar. As coisas, as pessoas trocam coisas por mim. Vocês entenderam? E como aquilo, irmãos, entrou, e o diabo, através daquela palavra, instalou no coração dela o medo das coisas, medo de bens, medo do dinheiro. Então isso é muito profundo, irmãos. É muito profundo. Muitas vezes hoje você está tendo uma atitude agressiva. Se você for a fundo e deixar o Espírito Santo ir a fundo, talvez essa agressividade toda está fundamentada no medo. Medo de ser humilhado. Medo de ser rejeitado. E o Espírito Santo quer libertar você. Sabe, eu quero te dizer, analisa bem as áreas na sua vida que você está fugindo. Pastor, eu fujo de amar as pessoas. Eu fujo de ser amado. Ou eu faço tudo que todo mundo quer, pastor, porque eu tenho medo. Tem pessoas que fazem tudo que todo mundo quer, vocês já perceberam? Tem pessoas assim. O medo. Mas se eu não fizer, e aquilo se torna uma escravidão, se torna um tormento. Querido, o Senhor te chamou para a liberdade. Onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Eu quero te dizer que na sua vida com Deus, Ele vai te libertar de todo medo. Porque Ele te chamou para ser livre e não escravo de ninguém e de nada. Levanta bem alto a tua mão e diga, eu sou livre. De tudo e de todos. Por isso aqui está escrito, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, abandonou tudo, irmãos. Largou tudo para trás. Entrou no deserto. Entrou no deserto.
Muitas vezes você pensa assim, por que na minha vida eu estou vivendo essa condição? Por que nessa área eu estou vivendo esse deserto? Talvez, querido, a raiz de tudo isso aí é o medo. O medo de ser abandonado. O medo de ser pobre. Talvez você não venha aqui nesse gasofilácio. O que te prende é o medo. E se faltar? E se Deus não me suprir? E se amanhã eu não tiver? Muitas vezes você deixa de amar sua esposa, de levar sua esposa para jantar, de honrar sua esposa com presente, ou vestir bem a sua esposa, porque você tem medo de faltar. E você começa a ser escravo das coisas. Sabe por que as pessoas são escravas das coisas? Elas têm medo. A maioria das doenças psicológicas, irmãos, estão fundamentadas no medo. Tem uma nova doença agora, né? A síndrome do pânico. Nada mais é do que medo. Tem uma nova doença agora, o colecionismo. Já ouviram isso? Tem vários programas hoje na televisão a respeito disso. Colecionismo. Tem um outro programa que chama Acumuladores. Quem já viu esse programa? Irmãos, você choca ao ver aquilo ali. É uma pessoa que não tem coragem de jogar fora nem esse papel, nada. E ela vai guardando tudo. E no passar dos anos, a casa dela vira um lixão. E ela lá dentro. E ela vai perdendo marido, vai perdendo filhos, vai perdendo todo mundo, vai perdendo convívio. E ela fica ali presa dentro do lixo. Isso é real, irmãos. Isso está acontecendo. E o fundamento disso é medo. Num desses programas, a pessoa confessou para o psiquiatra que estava tratando dela. Quando eu era criança, a gente não tinha nada e nós éramos muito pobres. E eu comecei a catar coisa na rua, lixo e levar para casa. E eu comecei a me apegar nas coisas. Eu não tenho coragem de jogar nada fora. Medo. E o que é pior, irmãos? Jó disse assim, o que eu temia me sobreveio. Jó tinha um pavor tão grande de perder os filhos, que ele perdeu os filhos. Porque quando Satanás gera medo na sua vida, ele rouba a tua fé. O medo nada mais é do que o contrário da fé. O medo, irmãos, é um veneno que mata a fé. Você já jogou veneno em uma planta? Dali 3, 4 dias ela está seca. O medo mata a árvore da fé. A fé diz, eu vou ter. O medo diz, segura porque você não vai ter. Você nunca vai se casar. Você nunca. Olha, querido. Deus é suficiente e tudo na tua vida. Ele é tudo na tua vida. Aqui está escrito que Elias fugiu para salvar a sua vida. O medo te leva a uma prisão, irmão. A prisão de cuidar de si mesmo. Aqui está escrito, Elias fugiu para salvar a sua vida. A atitude de salvar e cuidar de si mesmo, querido, é incredulidade. É medo. Deus nunca me disse para cuidar de mim mesma. Deus nunca me disse para salvar a minha vida. Muito pelo contrário, Ele disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vocês não podem nem mesmo acrescentar uma vírgula na vida de vocês. Deixa que eu cuido de vocês. Olha, eu cuido até dos pardais, não vou cuidar de você. E aqui está escrito que Elias, quando se encheu de medo, ele fugiu para salvar a sua vida. E eu quero te dizer que essa atitude de cuidar de si mesmo, nada mais é do que medo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, se não me engano ontem, acho que ela nem percebeu, quando ela me disse assim, eu fiquei doente de tanto trabalhar. E eu disse, mas por que você trabalhou tanto?
para quê? Ela falou, eu fiquei estressada, fiquei doente, safada, de tanto trabalhar para ganhar dinheiro. E eu ganhei muito dinheiro. Eu falei, mas por que você fez isso? E ela disse assim, porque eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Eu tinha que me virar. Elias fugiu porque ele tinha que salvar a vida dele. Onde estava o Deus que mandou fogo? O Deus que tinha acabado de mandar fogo não era capaz de livrar ele de Jezabel? Ele tinha que se salvar de Jezabel. E quero te dizer que todas as vezes que você se levanta para salvar você mesmo, para salvar suas finanças, para salvar sua família, para salvar seus filhos, querido, nesse momento você diz assim, Deus, tu não és capaz, deixa que eu me cuido. Deixa que eu tomo conta de mim. E esse tomar conta de mim, querido, me mata, me estressa, me adoece, me deprime. Me gera tristeza, opressão, depressão. Eu não sou capaz de cuidar de mim mesmo. O Senhor Jesus disse, Ele mesmo disse, não temeis aquele que pode só matar o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo e lançar no inferno. O máximo que as pessoas podem fazer com você é te matar. Te promover para o céu. O que mais alguém pode fazer? Nada. E aqui diz que Elias entrou num deserto. Irmãos, os desertos que nós entramos, eles são fruto do medo. Ele mesmo foi para o deserto, exatamente. Não foi Deus que mandou ele para o deserto. Muitas vezes nós olhamos para cima e dizemos assim, oh meu Deus, por que eu estou vivendo uma vida assim? Por que a minha vida está desse jeito? Por que nada dá certo? Por que eu estou nesse deserto? Deus, o Senhor me pôs aqui. Não, você foi para ele. O teu medo te levou para o deserto. A tua incredulidade que te levou para esse lugar. Você creu no homem, você não creu em Deus. Você esperou no homem, você não esperou em Deus. Você esperou que o homem cuidasse de você, não Deus. Você esperou que o homem suprisse você e não Deus. Você esperou que o homem amasse você e não Deus. Diga para o teu irmão, a tua fonte é Ele. De amor, de prosperidade, de carinho, de atenção, de aconchego, de alegria, de paz. Irmãos, eu amei a palavra do pastor Juscelio sobre família. Se você não veio, você perdeu. Tem o vídeo aí, assista. Eu amei quando ele disse assim, a pessoa que tem necessidade de se casar, não se case. Somente uma pessoa que não tem necessidade de se casar, se case. Eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Muitas pessoas se casam para ser amadas, para ser supridas, para ser aceitas. E aí quando se casam, enfrentam o problema. Porque a pessoa que se casou com você também casou para ser aceito, para ser amado. E aí começa o problema. Porque ninguém pode suprir a tua alma. Ninguém te criou. Foi Ele que te criou. Você não veio do homem, você veio dele. Você é para Ele. Ele é a única fonte de suprimento para a tua alma. Única. Vocês já perceberam que, às vezes, aquele momento que você está angustiado, né? A crise de Elias. Quem aqui já teve a crise de Elias? A angústia, a depressão de Elias, né? Eu quero morrer. Quem aqui já levantou a mão e disse, Deus, me leve, eu quero morrer. Seja sincero, levanta a mão. A coisa apertou um pouquinho em Deus, suicídio evangélico. Senhor, chega, eu quero morrer. Suicídio evangélico. Senhor, chega, já cumpri minha carreira, eu quero morrer. Deus, olha que Elias disse assim, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu o sono da depressão. Que não está escrito o sono da depressão, não. Mas está escrito que ele falou, tira a minha vida. Ó, eu vou até dormir para te ajudar. Não quero nem acordar. Eu vou dormir. Enquanto eu durmo, você me leva de maneira suave, tranquila. Porque eu tenho medo de morrer também.
Quem aqui já teve umas crisezinhas assim? Quer ir embora, não quer viver? Sabe, amado? Tem um lugar onde você fica liberto da crise de Elias. Fala para o teu irmão, fica tranquilo, tem um lugar. Vai, continua lendo comigo. Verso 5. Depois se deitou e dormiu, né? De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Interessante como Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que quando nós estamos nesses momentos assim de Elias, a depressão de Elias, o Senhor nos alimenta. De repente você vem para uma reunião dessa, o Senhor te dá um pedaço de pão e uma botija de água. E você sai daqui mais animado e você agora parece que... Não, Senhor, aquele negócio da morte, deleta. Porque vai que um anjo me pega ali na esquina, né? Senhor, pensando bem, não quero morrer mais não. Eu dei uma fortalecida, né? Eu estou mais fortinho um pouquinho. Vamos deixar esse negócio de morrer para depois, que eu também tenho medo de morrer, Senhor. E aí o Senhor vem e Ele te dá mais um pedaço de pão. Continua lendo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te, coma, pois a sua viagem será muito longa. Irmão, isso aqui me chamou a atenção. A sua viagem será muito longa. Aonde Elias estava aqui? No deserto. Muitas vezes, irmãos, naquele momento lá que o Senhor nos manda ir para a direita e a gente pega o caminho da esquerda, a gente vai muito longe muitas vezes. E depois voltar é longe. E para o Senhor te buscar lá do lugar que você está, aqui, Ele tem que te dar muito pão. E você tem que comer muito. Porque a viagem é longa muitas vezes. Quantas vezes eu já vi alguns irmãos fazendo uma viagem longa de volta. E a viagem longa de volta é dolorida. É suada. Porque o deserto que você entrou é longe. Você foi longe demais. Mas fica tranquilo. Você pode ter chegado na China. Ele te traz de volta. Interessante, irmãos, como sempre Ele está te tentando trazer. Fala para o teu irmão, Ele não desiste de você. Você pode estar dormindo, chorando debaixo da árvore, pedindo para morrer. Ele vai lá e te dá pão e água. E Ele te leva para um lugar de libertação. Continua lendo comigo. E Ele disse assim, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Aqui começou um processo de libertação da seta de Satanás na mente de Elias. Querido, eu quero te dizer que se o diabo envenenou tua alma, se o diabo plantou uma semente de derrota, de mentira, de medo na tua alma, o Senhor vai te dar pão, até que você consiga correr 40 dias e 40 noites, até um lugar chamado Monte de Deus. Ali é o lugar. Ali é um lugar onde você e Ele vão estar face a face. Fala para o teu irmão, que pai maravilhoso você tem, né? Você pede para morrer, Ele te leva para o monte. E Ele vai te levar para o monte. Monte fala da presença dEle. Irmãos, isso acontece com todos nós. Quantos dias na nossa vida nós já passamos que nós queríamos mais nada, só morrer mesmo. Onde você não tinha ânimo para nada. Se alguém te chamasse para o shopping,
Um dia eu achei até engraçado. Alguém me chamou, amor, vamos para o shopping fazer umas compras. Aí o Weber me chamou. Falei, nem. Ele falou, não, você está ruim mesmo hoje. Ele me chamou para ir para o shopping fazer compra para mim. Não é para ele, não, para mim. Eu falei, nem. Ele, não, você está ruim mesmo. Hoje. Mas o Senhor sabe, irmãos, quem nós somos. E Ele nos leva para um lugar para nós conhecermos quem Ele é. Saber quem você é, Ele já sabe. Mas Ele sabe que você ainda não sabe quem Ele é. E Ele sabe que você foi parar naquele deserto. Ele sabe que você foi parar naquela angústia. Porque você ainda não sabe quem Ele é. Então Ele amorosamente te leva para o monte. Para estar face a face com Ele. Sabe aquele violãozinho lá no quartinho, Suzana? E Ele chega ali. Porque tudo que você precisa para dizer não ao medo é conhecê-lo. Nada mais te liberta além do conhecimento da verdade. E o nome da verdade é Cristo. Por isso Ele diz, conhecereis a verdade e ela vos... Quando você subir naquele monte, você pode estar, querido, com o pânico que for, com a depressão que for, com a angústia que for, com a vontade de morrer que for, com a incredulidade que for. Ali você vai conhecer quem é Deus. Continua lendo comigo. E a palavra do Senhor veio a ele. O profeta que estava querendo desistir, largar a mão de tudo, já não queria servir a Deus mais, já queria morrer, e ali veio a palavra do Senhor. Versículo 9, né? E a palavra do Senhor veio a ele. Então o Senhor disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não mandei você ser um pastor? O que você está fazendo aqui? Mas eu não falei para você ser um vencedor? Por que você está aqui? Mas eu não fiz de você um príncipe? O que você está fazendo numa caverna? O que você está fazendo aqui? Ali o Senhor revela onde você está. Ali Deus te revela que ali não é o seu lugar. Que aquela condição não é sua. Aquele lugar não é seu. E ali o Senhor começa a confrontar a alma de Elias. Elias, você, o grande Elias de Deus, o profeta Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa caverna escura, depressiva? Não liga a luz não, que eu estou com depressão. Elias foi para uma caverna. Sozinho. Solitário. Ninguém me ama. Sabe aquele lugar que você entra? Ninguém me ama. Ninguém cuida de mim. Ninguém me quer. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não sirvo para nada. Eu não presto para nada. Alguém aqui já entrou num lugar assim? Então, quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que Ele faz é o seguinte: meu filho, o que você está fazendo aqui? Por que você não se torna assim? E Deus então começa a mostrar para você que você está no lugar errado. Meu filho, eu te chamei para ser profeta. Não é para ser sem terra, sem teto.
E Deus então começa a mostrar toda a condição que você está. E Ele começa a te mostrar que o lugar dele para você não é aquele. Você está no lugar errado. Você está na posição errada. Você está com o sentimento errado. Peraí, esse medo aí não foi eu que pus. Essa insegurança não foi eu que coloquei. Peraí, Elias, eu te chamei para ser príncipe, para ser profeta, não fugitivo de uma mulher endemoniada. Você está com medo de Jezabel, mulher possessa, endemoniada. Elias, ela está lá no trono e no palácio, e você numa caverna. Sai daqui, Elias. Aqui não é o seu lugar. Querido, se você deixar, o diabo vai te colocar no pó da lama. Se você deixar, o diabo vai te colocar numa condição de miséria, de vergonha, de nudez, de humilhação. Eu achei tremendo o testemunho aqui do pastor Luiz Hermínio, naquela noite que ele contou que ele ganhou as roupas lá e se sentiu tão humilhado. Naquele momento ele levou um choque. Peraí, Deus não tem isso para mim. Deus não tem isso para mim. Naquele momento ele descobriu que aquele lugar de humilhação não era dele. E Deus, muitas vezes ele te dá um choque. Peraí, filho, sai desse lugar, ele não é seu. Continua lendo comigo. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora estão também procurando matar-me. Muitas vezes, irmãos, a gente não percebe que a nossa visão está errada. Quando Satanás consegue instalar na nossa mente, na nossa alma, o medo, ele distorce a nossa visão. Tem pessoas que começam a chover, elas dizem: meu Deus, que medo. Sim ou não? A visão que elas têm de uma tarde chuvosa é de medo. Ai, não gosto de chuva. Ai, irmãos, lá em casa, quando começa a chover, o que eu faço? Eu abro as portas, sacada, sento na cama e fico vendo a chuva. Amor, abre aí, tá chovendo. Abre aí, tá chovendo, eu quero ver a chuva. A chuva me dá uma paz. Assim, eu gosto tanto de ver a chuva. Aquilo parece que eu fico ali: Senhor, como o Senhor é tremendo, olha aí. O Senhor está fazendo chover sobre os bons, sobre os maus. Por causa dessa chuva, nós vamos ter o que comer. A terra vai dar semente. Eu amo ver a chuva e louvar a Deus. Mas tem pessoas que têm medo da chuva. Óticas diferentes. Sentimentos diferentes. Muitas vezes, querido, o teu sentimento não é a realidade. Querido, julga os teus sentimentos. Não se guie pelos teus sentimentos. Porque os teus sentimentos, eles mentem para você. Mas Deus não mente para você. Quantas vezes os teus sentimentos dizem: acabou, não tem mais jeito, não quero mais ser profeta, eu vou morrer. Se eu pôr o nariz aqui, eu vou ter a vida de Bin Laden agora, de caverna em caverna, foragido. Mas acho que ele não tem essa vida, né? Então, amado, querido, a sua ótica no lugar da caverna, no lugar da depressão, quando o diabo instala o medo em você, a tua visão fica de acordo com o medo. Sim ou não? Satanás instala em você uma mentira. Pergunta o teu irmão: o que você está pensando e sentindo é real mesmo? Essa é a realidade? Sabe aquele momento quando a gente era criança e alguém dizia: não vai lá não, está escuro, lá tem um bicho. E a tua alma de criancinha que não tinha conhecimento, e porque não tinha conhecimento, acreditava naquela voz que dizia: ali tem um bicho.
E você se enchia de medo e jamais tinha coragem de entrar naquela sala escura. E o que tinha naquela sala escura? Tinha um bicho? Não tinha bicho. Mas você nunca entrava. Porque a visão, você acreditou naquela voz que dizia, ali tem um bicho. E você não entrava lá de jeito nenhum. Porque o medo te dominava. Sabe, hoje você não acredita mais nessas historinhas, mas você está acreditando nas historinhas do diabo. Que está te dizendo assim, olha, não faz isso não, porque olha. Olha, não faz isso não, porque olha. Olha, se você engordar 1 grama, o seu marido vai te largar. Tem mulheres assim, presas. Olha, se você engordar, seu marido vai ver a outra mais bonita, vai trocar você. Ou olha, se você... São vozes que se tornam prisões. E lá não tem bicho nenhum. Mas o medo. Ah, mas se eu for servir a Deus e me faltar? E Deus fala, vem. E você, não. Ah, mas e se eu fizer isso? E se eu gravar um CD e desafinar? E se eu gravar um CD e não vender? E se ninguém gostar? Prisões que Deus não te chamou para viver nelas. E se eu ficar velha e meus filhos não cuidarem de mim? E se eu ficar velho? E se isso? E se... E aí, querido, a tua vida é só tormento, e angústia, e ansiedade. Porque você permitiu que aquele medo tomasse conta da sua vida. Continua lendo comigo. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte da presença do Senhor. Logo que Elias disse assim, Senhor, olha que eu estou sozinho, não sobrou ninguém, eu estou foragido, e ninguém te ama aqui nesse povo, ninguém te serve, está todo mundo servindo Baal, só sobrou eu. Quando Elias disse aquela mentira, Deus disse assim, Elias, vamos fazer o seguinte, sai daí agora e vem para cá. Olha o que está escrito aí. Saia e fique no monte. Quero te dizer uma coisa. Quando você entrar em determinadas situações na sua vida, querido. Sabe, de nhaca. Você já ouviu falar nessa palavra, nhaca? Vai entrar para a Aurélia aí, qualquer dia desses. Quando você entrar num momento que parece que é uma prisão, que você não consegue sair, querido. Fala para o teu irmão, vai para o monte. Vai para o monte. Só tem um lugar onde esses grilhões vão cair assim, ó, querido. Onde essas cadeias vão se romper assim como papel. Para o monte. Deus disse, saia e vem para cá. Olha o que acontece. Pois o Senhor vai passar. Elias, vem aqui. Vem aqui que eu vou encontrar com você. E olha o que acontece. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Olha aqui, presta atenção, querido. Elias, Deus disse assim, vem para você me ver, me conhecer e saber quem eu sou. Quando Elias levantou, sabe o que veio? Um monte, um vento. E aqui diz que o vento era tão forte, irmãos, que ele esmigalhou as rochas. Você já viu um vento assim? Alguém aqui já viu um vento assim? Graças a Deus nunca vi nem vou ver. Mas Elias viu. Se você estivesse diante de um vento que despedaçasse rocha, o que você sentiria? Mas peraí, Senhor, o Senhor está querendo me curar? Eu fiquei com mais medo ainda. Irmãos, quando Elias viu aquele vento, querido, pronto. Jezabel quer me matar. E o Deus que eu estou servindo é um vento desse, eu estou frito. Mas o Senhor, ele pensou, Deus está nesse vento, não foi o que ele pensou? É Deus que está quebrando tudo, ele deve estar furioso comigo.
Meu Deus, Jezabel quer me matar. E o Deus a quem eu sirvo quer me despedaçar com as rochas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando momentos tão difíceis na nossa vida, onde a gente não está conseguindo crer, onde a gente não está conseguindo sair da caverna, do deserto. E aí você ainda pensa assim, Deus está nem olhando para mim, Deus está decepcionadíssimo comigo. E esse vento está soprando, é Ele que está mandando sobre mim ainda. E passa um irmão e diz assim, ó, tá vendo esse vento aí na sua vida, né? É Deus, porque você também, né, filho, pisou na bola, né? E ainda acha os amigos de Jó para dizer assim, a culpa é sua, filho. Você não está vendo esse vendaval aí? É Deus que mandou sobre você. E o vendaval que veio sobre Jó, não foi Deus que mandou, foi o diabo. E Satanás vai gerando mais circunstâncias na sua vida para te prender no medo. E ainda diz para você, isso aí é Deus, hein, que está fazendo isso aí na sua vida. É Deus que está te amarrando. É Deus que está queimando. É Deus que está mandando vento. E olha o que acontece. De repente, aquele vento que ele pensava que era Deus, não era Deus. Continua lendo. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Logo depois do vento, imagine, irmãos, Elias, naquela tristeza, naquela angústia, naquela solidão, naquele sofrimento, vem um vento e depois um terremoto. Misericórdia, quem aguenta? E aí muitas vezes nós dizemos, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Pastor, a minha vida é terremoto em cima de terremoto. Deus deve estar chateado comigo. Deus não se lembra de mim. Deus não cuida de mim. Deus está nem aí para mim. Deus está zangado comigo. Deus, olha, Deus, eu não quero. Olha, Deus deve estar. Quantas vezes você não consegue se reerguer porque você pensa que Deus não está com você? Você está achando que Deus está querendo te matar. Mas quando Elias olhou e pensou que Deus estava no terremoto, ele olhou, Deus não estava no terremoto. Continua lendo comigo. Depois do terremoto, houve um fogo. De repente veio um fogo. Se coloca no lugar de Elias. Um vento que despedaçou tudo, depois um terremoto, depois um fogo. E Deus tinha falado, vem para cá, que você vai me conhecer. O que você pensaria? Muitas vezes, irmãos, Deus permite certas situações na nossa vida para que nós o conheçamos. Deus não provocou nada daquilo na vida de Jó, mas Ele permitiu. Sabe por quê? Porque depois Jó disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, irmãos, as situações difíceis, elas nos espremem para o Monte Horebe, que é o lugar onde nós não temos outra alternativa senão buscar Deus. Ou você busca Deus ou você morre. Ou você busca o Senhor. Quem aqui já teve uma situação que você tinha que buscar Deus ou buscar Deus ou buscar Deus? Levanta a mão. Não tinha ninguém para te socorrer. Não tinha ninguém para fazer nada por você. Você tinha que subir um monte. E nesse monte, é nesse lugar que você conhece a Deus. Mas nesse lugar, você descobre que aquilo que você pensava de Deus não tinha nada a ver com aquilo que Deus realmente é. E aqui está escrito assim, e depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, porque pensa, ele já estava morrendo de medo de Deus. A alma de Elias estava com medo do diabo, medo de Jezabel, medo de Acabe e agora medo de Deus. O medo tomou conta de tudo. E aqui diz assim que ele tampou o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias?
Deus não era vento, Deus não era terremoto, Deus não era fogo que te consome. Deus era uma brisa. Porque alguém que está com medo, atormentado, não precisa de mais nada além de uma brisa. Quero te dizer uma coisa. Deus quer levar você para uma brisa. Porque pai nenhum quer levar o filho para o fogo. Pai nenhum quer destruir o filho. Deus quer levar você para uma brisa, onde ali você vai conhecer quem Ele é. Ele não é fogo, Josimar. Ele não é terremoto. Ele é brisa. Ele é cura. Ele é paz. Jesus disse assim: vocês estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. No Monte Horebe, no monte da presença do Senhor, você descobre que se tem alguém tentando te matar, não é Ele. Ele não tem o nome de destruidor da tua vida. Ele tem o nome de salvador da tua vida. Querido, Ele não é o meu destruidor. Ele é o meu salvador. O nome dele não é minha doença. O nome dele é minha cura. No Monte Horebe, você conhece quem Ele é. E ali o Senhor mais uma vez diz: Elias, aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo nesse lugar de pobreza, meu filho? De angústia, de derrota? O que você está fazendo aqui, filho? Não fui eu que te pus aqui. Sai daqui, filho. Continua lendo comigo. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus nunca vai te tratar como você sente. Deus vai te tratar como você é. Quantas vezes eu estava me sentindo como Elias? Subi aqui e preguei. E eu, meu Deus, mas o senhor está assim, meu Deus, mas Senhor, eu? Muitas vezes quantas vezes você percebe que você está achando que o fogo vai cair na sua cabeça? E aí Deus vem e cuida de você, visita você aqui na reunião, traz uma brisa sobre você, unge você, abençoa você, cuida de você, e você se espanta: uai, eu achei que vinha fogo. E Deus chegou diante de Elias e disse assim: meu filho, levanta daí, como profeta, vai lá, unge Azael, tira Acabe de lá, põe Jeú, olha, e ainda unge, sai daí e cumpre o teu ministério, meu filho. Levanta daí e acha como profeta. Sai dessa caverna, meu filho, e vai lá, arranca Acabe de lá, arranca Jezabel de lá, unge Eliseu. Sai daí agora, volta pelo caminho, sai desse lugar, volta lá naquele lugar que você estava
e seja profeta em Israel. Deus não vai deixar você ser o que você sente, mas Ele sempre vai chamar você para ser o que você realmente é nele. Deus não tem nada a ver com o que você sente. Deus tem a ver com o que Ele já determinou sobre você. E Ele diz que você é raça eleita, povo escolhido, nação santa, filho dEle, noiva dEle, príncipe. Deus chegou para um homem que estava cheio de medo, Gideão, homem valente. Gideão, querido, estava lá malhando trigo, escondidinho, morrendo de medo. Deus chegou, Gideão, homem valente. E Gideão olhou quem? Olhou para ver se tinha mais alguém, eu? E realmente Gideão era um homem valente. Só que ele não sentia isso. Ele não acreditava nisso. O medo tinha tomado conta dele. E ele não conseguia enxergar que ele tinha a capacidade de destruir os midianitas e libertar Israel. Só que ele não sabia disso. Você precisa saber quem Deus é para saber quem você é. E olha o que aconteceu. Verso 19. Então Elias saiu de lá. Encontrou Eliseu, né? Aí ele vai e unge Eliseu, e voltou, saiu dali, e fez tudo conforme Deus havia falado. Vá comigo para a gente encerrar. Vá para o capítulo 1. Olha o verso 17 do capítulo 21. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe. Quem era Acabe? Aquele rei, que ele tinha fugido. Vai encontrar com ele, olha o que ele diz. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Aquele homem que estava na caverna, estava agora no lugar de Deus para ele, dizendo, Acabe, você vai morrer e os cães vão lamber o seu sangue. Elias foi liberto na presença de Deus. A presença de Deus é o lugar onde você é liberto dos seus medos. É o lugar onde você vê quem é Deus. E Elias já estava aqui de volta, no lugar dele. Olha o que diz, e exatamente ele diz a mesma coisa sobre Jezabel. Olha o que diz o capítulo 1 de 2 Reis. Continua lendo aí. Acabe então morre, Jezabel morre, e o filho de Acabe começa a reinar no lugar de Acabe. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto do palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal. Então, presta atenção comigo. Acabe morreu, Jezabel morreu, e o filho de Acabe estava reinando no lugar de Acabe e fazendo as mesmas coisas de Acabe, ou seja, consultando Baal. Continua lendo comigo. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles, acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou, por que vocês voltaram? Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, voltem ao rei que o enviou e digam-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhe perguntou, como era o homem que o encontrou? E lhes disse, ele vestia roupas de pelo e usava cinto de couro. O rei concluiu, era o tesbita Elias. O velho Elias está de volta. A saga de Elias.
Dá até um filme, né, gente? Não sei por que eles não fazem um filme disso aqui. Pensa que filme maravilhoso que seria dessa história. Continua lendo. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial, sentado no alto de uma colina, e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que desças. Então aquele rei que recebeu a palavra profética disse assim: pega aí os 50 soldados, corre lá e manda ele vir aqui. Que profetinha é esse aí que está achando que vai profetizar que eu vou morrer? Manda chamar esse Elias aí. Elias está de volta na mesma situação que ele outrora fugiu. Sempre que você vence algo que o diabo coloca sobre você, lá na frente você vai voltar a viver a mesma situação. Mas dessa vez, não para ser vencido, mas para vencer. Porque a igreja são os vencedores. Fala para o teu irmão, a igreja são os vencedores. Como se forma vencedor? Deus não está te formando como covarde. Deus está te formando como vencedor, querido. E Deus quer te dar esse título. Deus quer te dar esse título, vencedor. Ao que vencer, dar-lhe-ei. Ao que vencer, dar-lhe-ei. Ao que vencer, Elias. Legal, Elias. Você está de novo recebendo a ameaça do rei. Fica firme, meu filho. Dessa vez é você. E olha o que acontece. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. E o Senhor olhou lá de cima e eis Elias. Elias dessa vez não correu. Elias dessa vez não fugiu. Ele disse: eu sou homem de Deus. Realmente eu sou homem de Deus. Fogo sobre ti agora. Elias não ficou: será que eu sou homem de Deus? Será? Porque quando o diabo vem falar com você, será? Será que eu vou mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será que vai dar certo? Não sei se vai dar. Querido, levanta-te e diga: é mesmo, eu sou homem de Deus mesmo. Continua lendo comigo. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Diga para o teu irmão: não acredita no diabo, manda fogo sobre ele, meu amado. Fala para o teu irmão: manda fogo que funciona. Continua lendo, verso 13. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu do monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Teus servos. Oh, por favor, Elias, assim, eu sei que você é homem de Deus. E eu sou seu servo, eu não sou servo do rei, não. Eu sou seu servo, Elias. Por favor, Elias, desce e vai falar com o rei. Por favor, não me mata, não. Só que, querido, Deus sempre vai te colocar na frente do seu medo. Pois é. Rapidinho, só para a gente terminar. Vou recapitular aqui um negócio com vocês. Quantos lembram quando Jesus, depois de ministrar o dia todo com os discípulos, não vou ler por causa do nosso tempo, já extrapolou demais, mas a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco, eles foram para o meio do mar, né?
Mateus capítulo 14, você pode ler lá na sua casa mais tarde. E está escrito que Jesus, ao entardecer, 6 horas da tarde, foi orar. Os discípulos entraram no barco e foram. E a Bíblia diz que o barco foi lá para o meio do mar. E quando o barco estava lá no meio do mar, veio grandes ondas. E começou aquele barco a debater com grandes ondas. E Jesus só do outro lado observando. E Jesus olhando, isso era 6 horas da tarde. E a Bíblia diz que lá pela 4ª vigília da noite, a 4ª vigília ela acontecia entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Então, depois de 6 horas da tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 horas de turbulência naquele barco. 9 horas, no mínimo. Ou talvez 10, ou talvez 12 horas de tribulação naquele barco. Irmãos, os discípulos estavam assim. Se você estivesse lá, você estaria com o quê? Com o quê? Diga bem alto, com o quê? No meio do mar, aquele barquinho batendo, você estaria com o quê? E para piorar, irmãos, aparece ali um homem, andando sobre as águas, e a Bíblia diz que eles começaram a gritar, aterrorizados de medo. E para piorar, ele fala assim, peraí, tenham coragem, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, Senhor, o Senhor está aí? Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo falou comigo. Quando Pedro perguntou, é o Senhor mesmo que está aí? Querido, você não espera encontrar Jesus lá no meio da sua tribulação. Você acha que Ele vai estar aqui. E Ele não vai estar aqui. Deus, irmãos, Deus estava lá no meio de Israel para reinar. Ele estava lá. Quero te dizer uma coisa, naquele lugar que você está pensando que está escuro, que tem medo, aquele lugar que você acha que tem bicho, é Jesus que está lá te esperando. Jesus estava lá no meio das ondas. Jesus estava lá no meio daquele mar escuro, bravio. Pedro fala, Senhor, o Senhor está aí, o Senhor não devia estar aqui no bar comigo. Senhor, é o Senhor mesmo que está aí, o Senhor não devia estar aqui comigo. O Senhor vai te encontrar no lugar do teu medo. E Ele vai levar você naquele lugar que você tem medo. Ele vai te confrontar, porque a única maneira de vencer o medo é enfrentar. Meu filho, rasga esse leão aí. Enquanto você correr dele, filho, ele vai correr atrás de você. Mas o dia que você parar e falar assim, agora eu vou te rasgar. Aí você vai descobrir que era de papel. Depois que Elias foi ver, peraí, por que eu não mandei um fogo descer sobre Jezabel? Só que o Senhor estava lá no meio das ondas para encontrar com Pedro. E Ele disse, Pedro, vem. Ele poderia ter dito, peraí, fica aí que eu vou entrar no barco. Ele não chamou ele para o barco, ele chamou ele para a turbulência. Deus muitas vezes não quer te tirar da turbulência. Deus quer te pôr no meio dela e te fazer vencer no meio dela. Porque a única maneira de ser livre do medo é enfrentando o medo, querido. Única maneira. O medo, querido, até mesmo os psicólogos, psiquiatras, qualquer psicólogo que você perguntar, como se vence o medo, eles vão te dizer, enfrentando. Enquanto você correr dele, filho, ele vai parecer um monstro. Mas aí quando você enfrentar ele, era só um chaninho. Deus te espera no lugar dos seus medos. Não tenha medo de ir lá. Diga para o teu irmão, Ele está lá. Jesus disse assim, não tenham medo. Eu estarei com vocês todos os dias. Vocês vão ficar aqui no meio de lobos, de tribulação, mas não tenham medo. Vamos ficar de pé? Eu estarei com vocês. Vem aqui para frente, pega o seu vinho, o seu pão, rapidamente. Nós vamos tomar o pão, a carne e o sangue que já venceu. Oh, amados.
Obrigada. Fica aqui rapidamente. Querido, você é invencível. Diga para o teu irmão, você é invencível. Mas enquanto você correr, querido, você vai para um lugar que não é seu. Você vai para a caverna, para o deserto. Filho, deserto não é seu lugar mais. Caverna não é seu lugar mais. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Shokaramanabai. Aleluia. Levanta a sua mão. Levanta a sua carne aí. Carne do Senhor. Que é a sua. Essa carne é sua. Quando Ele morreu, você morreu. Quando Ele viveu, você viveu. Levanta as suas mãos e adore Ele. Senhor, obrigado. Porque naquele lugar lá, que eu tenho medo de entrar, eu vou entrar com o Senhor lá. Aquela tempestade que eu tenho medo de entrar nela, eu vou entrar nela. Porque o Senhor está lá comigo. É lá que o Senhor está comigo, Senhor. Querido, está escrito assim, olha para mim. Ninguém te faça presa, porque você é livre. Querido, não deixa nada nem ninguém te prender. Homem algum, coisa alguma, nada. Porque nada nos separará do amor de Deus que está aqui nessa carne. Coma a carne agora, beba o sangue. Mesmo que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, eu não temerei. Mesmo que a tempestade se levante, eu não temerei, pois sei que sempre levante a sua mão e diga, não temerei, Senhor. Começa a louvar o Senhor e dizer, eu sou livre. Eu sou livre do homem. Eu sou livre das coisas. Eu sou livre de tudo. Eu já sou. Vou avançar, eu vou vencer. Quem vai me deter? Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Quem vai me deter? Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Querido, essa semana eu quero te falar uma coisa. Deixa o Senhor ir fundo na sua vida. Pastor, eu sou extremamente perfeccionista. E talvez isso virou uma prisão na sua vida. Esse medo de alguém dizer que você não é bom. Isso se torna uma prisão. Irmãos, vai fundo aí. Deixa o Espírito Santo ir fundo na sua alma. Deixa o Espírito Santo ir fundo na sua alma. Todas as prisões que você vive, saia delas. Saia delas. Dá um abraço nesse amado querido aí e diga, saia dela. Saia dessa prisão, meu irmão. Ela não te pertence, não. Você é livre. Você é livre. Saia dela.